Sou Felipe Toledo, CEO e fundador da Foco Dealer. Estamos mais uma vez aqui num podcast. O objetivo do nosso podcast é o quê? Trazer pessoas, convidados aqui que trabalham no setor de concessionárias para contar a história de carreira deles próprios e também de pessoas que eles sabem que deram certo. Hoje, para minha alegria aqui, eu fiz o convite e aceitou na hora o Rodrigo Girotto, que é gerente comercial da GWM Caminho, né? Tá aqui junto conosco. E o Valmir, que tornou um grande amigo de alguns anos aqui. Até que fiz a colinha aqui, 36 anos de história no mercado de concessionária, tem muita experiência. O Valmir, ele é avaliador de veículos hoje ali na Ford e GWM Caminho, né? Então tem muita coisa para contribuir. Girotto, começando aí por você aí, conta um pouquinho de você aí, quem que é o Girotto, da onde que você é, né? Cidade e tudo mais. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, né, Felipe? Que isso. Eu sou uma pessoa que eu não aparecia tanto, não gostava, mas os ossos do ofício estão fazendo a gente mudar um pouco aí. Bom, eu sou gestor comercial hoje da GWM Caminho, aqui de Presidente Prudente. Minha trajetória com carro não é tão extensa quanto a do Valmir, né? O que ele tem de carro aí, eu tenho quase de idade, né, Valmir? Mas eu tô nesse mercado automotivo aí faz 3 anos, né? Eu fiz agora em abril 3 anos o Grupo Caminho. Nunca havia trabalhado com venda de veículos, né? Eu tinha meu histórico antes da Caminho, era parte de representação comercial na parte de lubrificantes e pneus automotivos, né? E linha 2 rodas de moto. E por conhecer, tenho um grande amigo meu, né? O Felipe também conhece, que trabalhou no grupo, o Fabinho lá do BDC. E daí a gente acabou tendo alguns contatos e acabei chegando até o Zé Antônio, conhecendo o Zé Antônio como pessoa, né? Como amigo, através do nosso time de futebol, o Palmeiras. Puxa. Olha só o time. Falar nada não. E daí a gente foi ficando mais próximo e escutando o jeito que ele falava, né? O carinho que ele sempre falou da Caminho. O Felipe conhece a pessoa, o Valmir também conhece a pessoa fantástica. E um dia numa viagem indo para São Paulo para assistir um jogo, ele falando bem da empresa e tal, eu falei, Felipe, Zé Antônio, vou trabalhar na Caminho um dia, né? E ali que a gente começou a abrir as portas. Mas a gente vai falar mais para frente, né? Como trajetória mesmo. Após ter saído dessa parte de lubrificante, pneus, era uma distribuidora mesmo. Era uma distribuidora, né? Acho que pode falar marcas aqui, não tem problema, né? Da Lubrificantes Móbil, pneus Michelin, filtros Fran. Então eu já era ligado ao carro, né? A linha automotiva. Mas nunca tinha vendido nem carro meu particular para ninguém. E seu público nessa época era o quê? Era concessionárias? Era oficina de rua? Eu trabalhei praticamente 13 para quase... eu saí, depois voltei, deu praticamente uns 15 anos na mesma empresa, né, Felipe? Então, eu posso dizer que eu só não fui diretor e presidente da empresa, cara. Mas é uma empresa que eu gosto muito de lá ainda, trocou muita gente, mas tem um carinho enorme lá e sempre que eu posso eu faço uma visita para algumas pessoas, ou até mesmo ligo para alguns lá para matar a saudade. O pessoal, a gente passa, né? Mas as amizades ficam e a gente tem que manter isso aí. O que é bom tem que permanecer, né? Com certeza, certeza. Mas e aí, Valmir, você lembra quando você começou? Porque o Valmir tem 36 anos. Sabe a minha idade, né, Valmir? É assim, Eu sou meio careca, mas eu tenho 36 anos de idade, de verdade. Hoje eu tenho 56 anos de vida. Mas quando eu vim para Prudente, era do Paraná, uma cidade chamada Quinta do Sol. Aí vim para cá procurar serviço. Saí de lá solteiro, vim para cá chegando em Prudente e fui procurar serviço. E graças a Deus, na época tinha muito serviço em Presidente Prudente. Aí o antigo, alguém conhece por aí, do Carvoeiro, antigo mercado do Carvoeiro. Aí eu cheguei nele, no pessoal do mercado. Eles já me contrataram imediato, eles estavam arrastando, como se diz, as pessoas para trabalhar. Aí entrei, fiquei até meio-dia, estava morto de fome, com a fome danada. Aí na hora do almoço, almocei, beleza. Aí deram a hora de almoço, fui subir ali na Coronel Marcondes ali. E ali subi e vi um pessoal jogando uma pedra num terreno, né? Eu perguntei o que era. Eles falaram, vou montar um lava-jato.
Aí eu falei, bom, de mercado, trabalho domingo, eu preciso trabalhar no Lava Jato. Falei, vocês estão pegando alguém? Falei, tô. Falei, mas é para lavar carro. Falei, você sabe? Falei, não, mas eu aprendo. Vontade de trabalhar tinha muito, sempre tive, graças a Deus. Eu trabalho, né, Valmir? E eu trabalho. Nós vamos falar muito, eu trabalho, depois a gente fala o porquê. Aí, para não estender muito, aí eles já me contrataram, já comecei a jogar pedra ali, nem voltei no mercado nem para receber o meio-dia de serviço. Não esqueço até hoje, isso é 30 e poucos anos atrás. E ali fiquei com o pessoal ali, e dali fiquei lavando o carro bastante tempo, e voltei para Quinta do Sol para passear, onde eu achei minha esposa. E ali a gente Quinta do Sol é o Paraná. Quinta do Sol, Paraná. Voltei, casei, voltei, trabalhei. Aí logo eu fui, demorou pouco tempo, eu fui para concessionária para Volks, né? Aqui em, Que ano, mais ou menos? Nem vou lembrar. 1989, não, um pouco mais, né? Mas trabalhei 1990. nesses dois Lava Jato, calculei uns 5 anos. Sim. Aí depois já fui para Volks. 95, então. E lá eu fui chamado, fui para vendedor, para lavador. E eu enfrentei lavador muito tempo lá. E de lavador eu fico até emocionado de falar. É uma vida bem sofrida, mas desculpa aí. Que isso? Mas aí fui para lá para lavador, enfrentei. Aí lavador deu problema na minha vista, eu já tinha problema. E de lá saí de lavador, pedi para sair, eles não queriam sair. Eles me chamaram de volta para vendedor. Sim. E vendedor eu fui, graças a Deus aprendi muito com eles lá. Começou vendendo zero ou vendendo seminovo? Sempre seminovo. Sempre seminovo. Sempre Seu negócio é seminovo, né? O Valmir de seminovo, não tem jeito. Aí lá fiquei a vendedor, saí um tempo, fiquei um ano fora, me chamaram para avaliador e ser gerente da loja de seminovas. Que legal. E lá eu fiquei... Isso quando era aquela loja aqui na Coronel Marcondes ou não? Aí eu avaliava carro na Coronel Marcondes lá e em Venceslau. Venceslau eu fazia serviço sempre nas 3 lojas que tinha e abriu uma no centro, mas foi pouco tempo. Sim. Né? Mas aí eu fiquei lá também, acho que calculo de avaliador e gerente, uns 7 anos. Bastante. Cuidando. Mas aí já tinha tudo assim, dá uma média aí de uns 27 anos daí para mais. Mas de carro eu comecei a mexer com 20, 21 anos e tô até hoje aí nessa luta aí, trabalhando aí e tocando a vida aí. E agradeço muito, já adiantar um pouco, onde eu saí da Liane na pandemia, da concessionária, não sei se pode falar o nome. Pode. É a Liane de Prudente. Quando eu saí de lá, eu fiquei vendendo carro. Aí, de repente, um amigo nosso aí, o Felipe, né? Agradeço muito ele. O Felipe me chamou. Fui lá, fiz entrevista e fui contratado. E estou até hoje na Caminho, que é uma grande empresa, né? Estou muito contente de estar lá, os amigos, todo mundo. E a vida é essa aí. Então, Ô, Valmir, uma pergunta, né, pra você. Você participou do processo seletivo lá com a gente na Caminho lá, tava eu e veio o Júnior, né? Foi online, né, o Júnior? sim, foi online. Foi online, né? E nós tínhamos outros candidatos, você sabe até algum quem que era. Mas por que você acha que você foi escolhido? Eu acho assim, porque na realidade mesmo, eu não tenho muito estudo. Né? Eu fiz até a 4ª série só, não fiz mais, não por falta, não, minhas irmãs, minhas mães são tudo professores. Eu não quis mesmo, não se adaptei com o estudo, isso aí. Mas graças a Deus, Deus me deu o dom de aprender com carro e estou aqui até hoje. Mas do que você me contratar, eu acho que a experiência, né? A experiência ali de poder saber o que é avaliar do que é avaliar o carro, do que você precisava na época, do que a empresa precisava. E eu acho que foi isso aí que vocês conseguiram me contratar. Mas teve algo que é muito a mais, né? Que acho que mostra a história de quando você começou como lavador, essa emoção que você traz, né? Que é muito importante, com certeza refletiu ali na conversa, entendeu? E aí essa vontade de trabalhar, porque um dos requisitos quando o avaliador, né, lá que é o gerente do Seminovos nos falou, é o quê? Tem que ser um cara ligado à tecnologia, porque usa o sistema lá, que é importante, celular. Aí veio o Valmir, que desde cara falou, ó, computador eu não mexo, mas eu dou um jeitinho aqui, ali. Aí, mesmo assim, um dos quesitos número 1 que ele falou, não, 2, né? Primeiro conhecer de carro, sim. E o segundo, e poxa, mesmo assim, a gente tem gravado alguns aqui, já podcast, falado com o gerente e tudo, e essa vontade falta muito nas pessoas, e essa vontade é fundamental. É, né? um detalhe, né? O Valmir, todo mundo que trabalha com ele admira demais. Ó. É difícil acompanhar o ritmo dele, né, Felipe? A gente trabalhou junto, a gente sabe muito bem quando disso. eu falo acompanhar, não é nem andar, até andar, você não aguenta. Em tudo. E fica uma dica aí, né?
pessoal mais jovem aí que está começando agora, avaliador é uma profissão que está em falta, viu? Pessoas de confiança que saibam mexer no... Então, invistam aí na carreira de vocês. Isso é importante, né? Você vê, querendo ou não, é uma função que, se pegar um cara muito interessado, né? Nós falamos aqui, quando nós gravamos com a Dávio, no pessoal do APHF e com o Pedro, né? Se tiver muito interesse de carro, gosta de lavar carro e tudo, é interessado, tem a oportunidade de começar. Pegar um professor igual o Valmir aqui, ó. Nós contamos a história do Pedrinho, né? Começou com ele e hoje é vendedor, tá indo bem. Detalhe, tá? Hoje iniciou o terceiro, o Valmirzinho 3. 3? Porque o Pedro iniciou com a gente, né? Daí depois ele foi para vendedor de seminovos. E agora ele vai ser vendedor de 0 km. O Marquinhos foi o Valmirzinho 2. Começou com a gente junto com o Valmir e agora ele vai ser entregador técnico da Ford. Pô, que e legal. hoje iniciou o Vitor, né? Que é o Valmirzinho 3, um retorno. E as pessoas que entram, que estão lá, que eu ensino, eu gosto de ensinar, como o Giroto falou aí, para que aprenda e que suba. Eu já estou numa idade que 50, não sou velho, né? Mas estou aí na luta, né? Estou na luta aí, mas eu gosto de ensinar bem para que as pessoas subam. Eu torço demais para as pessoas subir dentro da empresa. Legal. Então, eu gosto de ensinar tudo, onde a pessoa já vê o que eu sei ensinar e a pessoa consegue, e os gerentes, como o DPR, como ele, consegue ver e subir as pessoas ali. O que você acha que mais faz? Você deve ter visto muitas pessoas, né, que começaram com uma função simples, com uma função de entrada ali na concessionária, que não tinha conhecimento, adquirir conhecimento e hoje estar muito bem. Você com certeza, pessoas que trabalhou do seu lado hoje estão bem. Conheço aí, vários, né? Conhece vários. Qual é o principal atributo que você leva a dizer assim, olha, se for por esse caminho, esse cara vai se dar bem? Primeira coisa que eu acho é a força de vontade. Força de vontade, isso. Porque a força de vontade da pessoa querer, ele vai para frente, independente da profissão que ele quer. Então, ele entra fazer uma coisa e ele tem aquela força de vontade, olha, aí os gestores vão olhar, vão ver que a pessoa tem força de vontade. Um estilo aí do Pedrinho, do Marquinhos que ele falou, que é uma pessoa que a gente percebeu que eles querem fazer as coisas. Que eles querem subir, que querem trabalhar. Então, assim, as pessoas que eu ensinei, que eu vejo, que sobe é isso, é a força de vontade. Não existe outra coisa. Sim. A força de vontade é que atrai o gestor a fazer ele subir e interesse no que ele está fazendo dentro da empresa com vontade. Eu acho que seria isso. Acho que a vontade é inicial de tudo. É inicial de tudo. Ô, Giroto, agora voltando para você aí, né? Você teve uma situação que você era um representante comercial, que era uma venda B2B, né? Você vendia para outras empresas. Aí quando você começou na concessionária, você começou e já começou vendendo Ford zero ou era tudo? Não, lá até um detalhe, né, que eu falei que para deixar claro aqui que eu conheci o Zé Antônio, que é o sucessor da empresa. E quando eu estava para sair dessa linha de lubrificantes, né, eu saí da Móbil, daí passei em outras duas, estava numa terceira lá. E daí quando eu mandei mensagem pro Fábio, do BDC, eu falei, Fabinho, você sabe se tem alguma vaga na Caminho? Ele falou, vamos falar com o Zé Antônio. Eu falei, não quero entrar pelo Zé Antônio. Daí ele falou, tem o Diego Baeto, você conhece muito bem, você também. Abraço, Diego. Tem o Diego que é gerente aqui, acabou de entrar, isso foi em fevereiro de 2022, acho que é 22. E eu falei, então é ele que eu quero conversar. Ele falou, me manda seu currículo, né? O Fábio pediu, manda o currículo que eu vou passar pro Diego. Daí ele passou meu currículo pro Diego e a Caminho estava abrindo a concessionária Ford em Limeira. Né? Que era em Limeira, o grupo Caminho tem a Hyundai e a Ford uma ao lado da outra. E daí o Diego me chamou para entrevista, fui, bati um papo com ele. Daí passou, daí ele me ligou e falou, Rodrigo, viu? Por que você não falou que conhecia o Zé Antônio, né? Eu falei, não, porque eu não queria entrar pelo lado errado, né? Eu queria entrar por méritos, você está precisando e a gente se dá bem. Legal. Daí ele acabou me contratando, né? Que o Zé Antônio viu meu currículo e falou, não sei porquê, ele falou, não, isso aí pode contratar. Eu falei, então tá bom. Será que é por causa do time só? Pode ser. Às vezes é só o time, né? O cara pode ser. E daí eu fui trabalhar na Ford de Limeira, né? Inauguramos a loja lá, que é uma loja menor. E ali eu fiquei em torno de 9 meses mais ou menos.
E no começo, até salientar também, às vezes a gente tem que persistir um pouco, né, Felipe? Porque eu acho que eu já contei essa história para você. No comecinho eu entrei, não tinha conhecimento, né, da venda de carro e eu não tinha carteira. Né? Eu cheguei, caí de paraquedas lá, fui contratado, graças a Deus. Você começou em Limeira ou Americana? Em Limeira. Limeira. E logo no comecinho, ajudamos a abrir a loja, que não vou me falar assim, a força de vontade, né? A gente tem que ter essa força de vontade, ajudei a varrer a loja, pintar, trocar móveis de lugar e tudo mais. Era eu, a Giovana e o Vanderlei. Só nós três na concessionária lá. E daí acho que terceiro pro quarto mês, cara, e não tava rolando o negócio, tava difícil. Daí eu cheguei um dia que eu liguei pro Diego, falei, Diegão, não vai dar, cara, pra mim. Voltando um pouco, né, o Felipe conhece, mas eu morava em Piracicaba e ia todos os dias pra Limeira, 45 quilômetros todo dia, bastante. e de volta, 90 quilômetros por dia, né? Então, combustível, pedágio e tudo mais. Daí eu liguei pro Diego um dia, eu tava chegando no meu apartamento, eu falei, Diegão, não vai dar, cara, pra mim tá difícil e tal. E daí nós conversamos, né? Ele falou, viu, não vamos desistir e tal, vamos continuar. E daí eu continuei, persistimos, né? Graças a Deus o Diego me enxergou, talvez tenha enxergado alguma coisa diferente em mim. E nós persistimos um pouco nisso aí. Dali pra frente, cara, foi só alegria, né? Tipo, tava difícil, vendendo 2 carros no mês e tal. Daí, dessa conversa pra frente, eu lembro até hoje, eu vendi o meu primeiro carro zero, até então eu tava vendendo só seminovos praticamente. Comecei um mês vendendo uma Ranger Limit. O cliente me ligou esses dias, até tá querendo trocar de carro. Que legal. Quase 3 anos aí e o relacionamento com o cliente. Vendi uma Ranger Limit, vendi 9 seminovos e vendi um Mustang no mesmo mês. Cara, aí arrebentou, falei, porra, né? cara, obrigado a Deus, né? Obrigado. Mustangão deu um lucrinho bom. Obrigado por me ajudar a não desistir, né? Sim. E daí mas isso também tem a ver com gestor, né? Com certeza. Isso é importante ressaltar, né? E se fosse, tipo, se o Diego naquele momento visse, pô, o Giroto não vai ter jeito mesmo. Ô, Diego, não vai dar pra mim, Giroto, obrigado, então... fica com Deus e procura a sua vida, né? E daí aconteceu isso aí, daí começou a fluir. Foi indo bem, graças a Deus. Daí com 8 para 9 meses lá, tinha um vendedor da loja, nossa concessionária de Americana, que ele era de Campinas. E ele foi para Campinas, numa concessionária lá em Campinas, que não era do Grupo Caminho. E daí o Diego me chamou para ir para Americana. Eu falei, porra, Diego, né? Agora que eu tô me encaixando aqui, daí eu falei, Diego, liguei para ele e falei, Diegão, explica uma coisa, isso é uma punição por alguma coisa ou você tá enxergando alguma coisa? Ele falou, por que punição? Eu falei, porque agora que eu tô me acertando aqui em Limeira, né? Daí ele falou, não, gordinho, eu acho que você vai se dar bem lá em Americana. A loja concessionária é maior, realmente é bem maior, né? Você conhece lá, foi onde a gente se conheceu, né? Foi. Quando você foi contratado, a gente se conheceu lá. E daí fui pra lá. Daí começamos a vender, eu, o Bertoli e o Paulinho, né? Parceiraços, os dois também estão lá até hoje. E o Diego e o André Couto, era assim, eu era o Diego gerente e o André Couto subgerente de 3 lojas. Sim. Piracicaba, a cidade onde eu morava. Os 3 dividia... Os 2 dividia 3 lojas. Os 2 dividia as 3 lojas, né? E daí fui pra lá, daí primeiro mês, foi em dezembro, peguei Covid, fiquei uma semana em casa, voltei, daí primeiro mês foi devagarzinho, depois foi me acertando, graças a Deus entrou num ritmo muito bom e fomos embora. Daí fiquei mais uns 10 meses fazendo essa função de vendedor lá. Só um comentário antes, claro. Antes de você sair de Americana, né? Quando eu entrei no grupo, o Rodrigo sabe, né? Mas comentar aqui é legal. Eu entrei no grupo, o Antônio ia sair de férias, era janeiro. Ele me deu uma lista lá, falou, ó, passa nessas cidades aqui, se vira lá, pega um carro que você vai ficar com ele aí em Prudente e vai visitar. Fala com o gerente tal, e fala com os vendedores também, pegar a manha. Gerentes, aquela loucura, não conseguia falar, cheguei lá, tava lá meio boiando, né? Um dos poucos, né, dos vendedores, né, os gerentes me deram bastante atenção, foi o Giroto. Sim. Tava lá, pô, deu atenção, mostrou, me falou algumas coisas de burocracia do departamento de faturamento, né? Me deu até alguns contatos na época, né? E quando eu vi aquilo, né, você não era gerente nem nada, não, mas sabe que já dali marcou, falou, poxa, esse cara é diferente, a gente conhece muita gente, passa em muito lugar, pelas oportunidades que eu tive de andar dentro de concessionária, e é difícil você ver isso, né? Sim.
Não por mal, tá? Acho que é característica pessoal mesmo, né? Só é mais tem gente que é mais fechado, outros já é mais disposto em ajudar. Aí segue aí sua carreira. Daí, após isso aí, daí teve uma... ia abrir a concessionária aqui, né? Eu não sabia. E daí... Só ressaltar, aqui em Prudente. Aqui, Aqui Presidente Prudente. É que nós estamos em Presidente estamos aqui em Prudente gravando, tá? E daí apareceu uma oportunidade de... O Diego virou diretor, né, do Grupo Caminho na parte de Ford. O André Couto virou gerente das 3 lojas. E teve um convite para um outro parceiro nosso, que era da loja de Piracicaba. Lembrando que até então eu não tinha trabalhado em Piracicaba, né? Morava lá, trabalhei em Limeira, depois fui transferido para Americana. E daí teve essa oportunidade para um parceiro nosso lá de Piracicaba e ele não quis, ele não aceitou, né? E daí o Diego veio falar comigo. E desde o começo, eu adoro o Diego por causa disso também, cara. Ele é uma pessoa muito direta, né? Não tem meia conversa com ele. Ele é muito claro, muito objetivo. Ele chegou pra mim e falou, Gordinho, você não era a minha primeira opção, porque faz pouco tempo que você trabalha com veículos, né? Você se deu muito bem e tal. Mas você não era a minha primeira opção. A minha primeira opção não quis. Então eu tô te fazendo a proposta, eu tô virando diretor da Ford, da Ford, da marca Ford dentro do Grupo Caminho. E a pessoa que eu convidei não quis. E eu tô te convidando a subir para ser supervisor das 3 lojas aqui, Piracicaba, Americana e Limeira. O André vai ser o gerente. E você, a gente tá fazendo convite para ser o supervisor aqui das 3 lojas. Daí eu lembro até hoje. Eu falei, pensa aí. Eu falei, não, tudo bem, eu aceito. Ele falou, você não quer pensar? Eu falei, não, eu aceito. Ele falou, era essa, eu tinha certeza que a sua resposta ia ser essa. Eu falei, então tá bom, você já tem minha resposta. Não quer falar com a esposa antes? Eu falei, não, tá tudo certo. Vamos pra cima. E daí, tem que agarrar a oportunidade. Agarrar a oportunidade, né? E daí essa minha experiência durou apenas 45 dias. Caramba. Fiquei de supervisor nas 3 lojas, né? A gente ficava viajando entre as 3 lojas. E com menos de 45 dias, o Zé Antônio me ligou. Daí, eu até falei de você no dia, né? Não sei se eu comentei isso contigo. Mas ele ligou e falou, ô Galo, tem uma oportunidade para você. Eu estava na loja de Piracicaba. Ele falou, tem uma oportunidade, a gente vai abrir uma loja. E foram exatamente essas palavras que ele usou. Eu vou te mandar para longe da praia, que eu sou natural de Peruíbe. Eu não sabia que você era natural de Peruíbe, não. Eu nasci em Santos, mas morei até meus 14 anos em Peruíbe. Eu vou te mandar para longe da praia, por causa dos meus familiares. Eu vou te mandar para longe do Allianz Parque, que a gente ia sempre junto. E eu vou te tirar da cidade mais próxima que a gente tem de São Paulo e vou te mandar para a cidade mais longe que a gente tem de São Paulo. Eu falei, para onde, né, Galo? Para onde, Zé? Ele falou, para Presidente Prudente. Eu falei, mas o Felipe? Ele falou, não é Ford. Nós estamos abrindo a GWM, caminho lá em Presidente Prudente. E eu quero saber se eu posso contar com o Giroto essa hora, você dá aquela tremida. Presidente Prudente. Aqui em Piracicaba, dentro de casa, tava fácil, né? Agora... Não, de Piracicaba para Limeira, que foi primeiro, era 45 quilômetros. Daqui em Piracicaba, que é a sua? Daqui em Piracicaba era 500 quilômetros, exatamente. 500 de Piracicaba para Limeira era 45, de Piracicaba para Americana era 40, então... de Piracicaba para Prudente são 500. Aí eu falei, caramba, vamos conversar, Zé. Daí isso era numa quinta-feira, se eu não me engano, antes do Dia das Crianças. O Dia das Crianças era na quinta, daí ele falou, segunda-feira eu te ligo para saber a sua resposta. Eu falei, tá bom. Daí já liguei para minha esposa, liguei pro Adrien, que é um parceiraço nosso também, que é gerente da Hyundai, do Grupo Caminho. E daí começamos a bater papo e tal, daí falei pra minha esposa, dá aquele medo, né? Minha esposa trabalhava 12 anos no mesmo trabalho. E daí, conversamos, daí meu cunhado, amigão meu, parceiraço mesmo, antes dele ser meu cunhado, era meu melhor amigo, tá? Eu saí com a irmã do meu melhor amigo, eu sou casado, tenho 2 filhos. Então, só pra deixar claro aí. Então, fomos, daí na hora que ele chegou, é um cara que trabalha também, é um absurdo, é muito parceiro, a gente tem uma amizade aí, acho que mais de 30 anos. E na hora que eu falei com ele, tava naquela, né? Vamos, não vamos? Na minha cabeça eu tinha que vir mesmo. Vamos, na hora que eu contei pra ele, ele falou, você tá esperando o quê pra falar assim? Né? E foi a hora que eu falei, pô, Gisele, vambora. Vamos, eu vou falar com o Zé Antônio, segunda-feira a gente já... E daí aceitei, sem nunca ter vindo pra Prudente. Não sabia nem onde que era no mapa direito. Daí aceitamos. Você veio, quando foi a inauguração, você já veio ou não? A inauguração da GW. Da GW. Sim. Você já eu vim um pouquinho antes. Veio um pouco antes, é verdade. Eu vim no comecinho de dezembro de 2023.
24, 25, isso. No comecinho de dezembro, daí eu vim, né? Vim sozinho. Minha família veio só 4 meses depois. E daí todo final de semana eu saía daqui Piracicaba. 500 km. Saía da loja, às vezes, você estava presente nessa época. Saía da loja, às vezes, fechava a loja 1h da tarde, Piracicaba. Chegava, era o tempo de dormir em Piracicaba, dormia de sábado para domingo, domingo para segunda-feira de manhã já voltava. Loucura. E assim foram durante 4 meses. Loucura. E assim, né, você vê a sua carreira dentro de... Para entrar num mercado diferente do que você estava acostumado, como vendedor, e já teve uma ascensão extremamente rápida aí, né? Isso prova que o mercado de concessionária, que é o grande objetivo nosso, mostrar o quanto tem de oportunidade para pessoas que estão prontas para agarrar, né? Se lá atrás tivesse desistido, não tivesse tido um apoio do gestor, que é importante, na hora que ele te ofereceu para mudar de cidade, se você tivesse ficado com medo, não, deixa aqui na minha zona de conforto. Teve coragem, né? Depois, o Antônio te fez o convite, tremeu um pouquinho por conta da mudança, mas, pô, aceitou também. Se uma dessas tivesse negado, talvez você não teria chegado ao cargo aí de gestor, pelo menos tão rápido, né? Exato. 3 anos. Foi bem rápido mesmo. Não tem como falar, não. A gente pode ser aquele cara super... Fala, não, eu sei o que eu estava fazendo. Não, cara, não sabia, não. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Acho que a gente tem que saber se comportar em todos os momentos, né? A hora de falar, eu sei, deixa comigo o que eu vou fazer. E a hora de falar, como eu falei com o Diego várias vezes, tive muito o seu apoio, né? Quando eu vim. Era como se fosse um irmão mais velho para mim, que você já estava no cargo há mais tempo. Mas para mim também era, na parte comercial, era novidade, né? E aí nós tínhamos esse contato, né? E também teve o caso com o Diego, de falar que... E eu falei para ele, Diego, não sei se eu tô pronto. Ele falou, Giroto, eu tenho certeza que você não tá pronto. Mas é a sua oportunidade de aprender e crescer. Né? E aí onde você tem que ter a coragem de falar, não, eu vou para cima e eu vou fazer acontecer. O que eu acho muito legal, você pega esses grupos, né, que dão oportunidade e confia, né? O Grupo Caminho. Eu lembro quando eu assumi, eu assustei, né? Porque o Zé Antônio pegou, ele ia viajar, como eu falei, mandou uma mensagem de texto no WhatsApp, uma mensagem lá enorme, e deixou lá uma diretriz e foi embora. Falou, vai lá pegar o carro que você vai usar. Aí eu cheguei lá para pegar o carro, uma Ranger Limit, né? Na época era a Limit topo de linha, né? Eu falei, mas como que eu vou usar, né? Como que eu vou usar esse carro? Não, é seu pra você usar lá na cidade e tal. Eu falei, caramba, meu. E essa confiança, essa segurança, a empresa acreditar na gente, é muito importante que a gente tem mais ânimo ainda de retribuir. Sim. É impressionante, né? A sua autorresponsabilidade sobe, aumenta negócio, muito. Né? Nós como gestores, né? O Valmir já teve essa experiência de gestor também. É aquele negócio, cuidar como se fosse realmente seu, né? Eu tenho para mim que eu cuido muito melhor do patrimônio da Caminho do que o meu próprio, eu acho. Né? Porque o meu eu tenho que me resolver com a minha esposa, com meus filhos. O da Caminho, não. Tem que prestar conta, as pessoas estão confiando em mim para cuidar do que é delas e eu tenho que retribuir da tal maneira. Não, e sem contar da gestão, que nós vamos entrar daqui a pouco. Deixa eu só pegar o assunto com o Valmir aqui. Ô, Valmir, você tem muita experiência de avaliar carro, né? Eu falo quando tenho pego algumas vagas na Foco Dealer, né? De avaliador e de outras funções também, mas o de avaliador que você tem bastante experiência, né? E aí, você não acha um avaliador no mercado. Não tem, esquece, você tem que formar. Você tem que buscar uma pessoa que gosta de carro, trabalhou no Lava Rápido e tudo mais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. A pessoa entrou assim. Quais são os quesitos principais que você acha da pessoa se dar bem na avaliação de carro? Porque quando você fala em avaliação, tem 2 situações que é importante também te ressaltar, né? Tem o precificar o carro e tem o avaliar fisicamente, né? Então, normalmente a pessoa começa no avaliar fisicamente. Quais são você fala, poxa, a pessoa tem que prestar atenção nisso? Dá umas dicas aí para quem está pensando em começar nesse mercado. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, o pessoal aí que está ouvindo, está assistindo, que vai ouvir, agradecer a todos aqueles que me ajudaram na época. Eu não vou citar nome, são muitas pessoas. Então, aqueles que estão vendo, vai ver, e vão escutar isso aí,
Então, eu quero agradecer um por um. Todos sabem. Se eu for citar nome, eu passo a noite inteira que me ajudar do começo É a sua idade, né, Felipe? Então. até o fim. De Então, eu agradeço a todos mesmo de coração. Eles sabem, e vai ver isso aí, e escutar, vão saber o que eu estou falando. Então, E já é legal, né, agradeço a Valmir, que eu todos. vejo, isso é claro, né? Você não fez clientes, você fez amigos, né? Então, fiz muitos Muito amigos, tem muitos amigos em Presidente Prudente, fiz muito. Quando eu saí da Liane, me deixaram as portas abertas até hoje. Eu tenho que agradecer muito a concessionária lá. Né? Demais. Eu gosto muito da concessionária de lá. Sempre gostei do pessoal lá, são meus amigos. E é onde eu passei, nos Lava Jato. Eu te falei onde eu comecei. Sim. Então, eu comecei nos Lava Jato, lavando o carro. Com sua história, né? A De história vai crescimento longa, de foi lá. crescimento. E depois eu fui para a concessionária, onde eu fiquei lá e agora estou nessa concessionária, que é a Caminho, me recebeu também de braços abertos. Eu tenho muito a agradecer uma pessoa, assim, não estou aqui para mais, não tinha estudo e todo mundo me ajuda. Lá eu cuidei dos seminovos, era muito carro na época, tinha vez, era mais de 100, 120 carros, 100 carros, 90 carros na época. E tinha os pessoal, então tinha as meninas que me ajudavam na internet. Aquele tempo não tinha muita internet, era muito no papel, mas tinha. Sim. Então as meninas que faziam, eu sempre agradeci, e agradeço até hoje por isso. Sim. Mas sobre a avaliação que você fez a pergunta, não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Sempre volta aí na boa vontade e a pessoa querer saber e aprender. Sim. Né? A avaliação começa o seguinte, você tem que... O carro chega, você vai avaliar um veículo e você tem que prestar atenção na lata, começar a aprender na lata. Eu vou muito pela lata. Sim. Aí você olha a lata, você examina, tem aquele famoso, você sabe, os cascas de laranja. Que já foi repintado. E já foi repintado, você sabe. Mas na época, logo quando a gente começou, quando eu comecei, não me lembro se tinha... Cautelar? Você fala? Acho que não tinha. Cautelar faz o quê? 3, 4 anos? Então, acho que não, tem mais. Tem pouquinho mais. mais já? Tem mais, tem um pouquinho mais. Acho que não tinha. Então era o olho e o funileiro. Se ligar o funileiro, Vem ver o carro aqui. ajuda. Passa a mão no final do capô, Mas no dia a canto dia das você vai portas. aprendendo. Tanto é que é onde eu tô, eu não levo para funileiro, a gente tem noção. Porque hoje também tem a cautelar e te ajuda nisso. Você olha mais. Aí você vem ali, você anda no carro, você tem que olhar, abre capô, dependendo do carro, você vai olhar, você vai ver ali eu costumo ver muito, onde eu entro dentro do carro, sempre aumento o giroto, o DPR. Ó, é tuia. Tipo É assim, tuia. Quem não é tuia. desse mercado, tuia quer dizer que é ruim. É ruim. Tá zoado. Então, assim, eu reparo muito o volante, reparo o acelerador ali, porque um carro que está com 30, 40 mil quilômetros não pode estar gasto nunca o acelerador. Isso não existe. Sim. Então, você já percebe ali. Quando você fala gasto, é o quê? É o pedal, a borracha mesmo ali. Borracha. Aquela borracha para gastar é terrível. E o volante, você acha também que é sinal de desgaste? Quando o volante tá lá já meio desgastado ou é o anel mesmo? Não, porque tem muito anel. Ácido úrico. Ácido úrico, né? Ele pega mesmo, pode ser que a pessoa tenha muito forte, muitas vezes não é. Você pega Às vezes o carro é bom, é novo, pouco e tá, mas dá para você perceber se é ácido úrico ou não. Sim. Porque se você vê bem, se você raspar o volante, ele sai. Quando é ácido úrico. Quando não é, ele não sai, porque dali já vem, porque já tá bem desgastado o volante. Fica pra quem seguiu Isso aí, assim, o dia a dia a gente vai Se você quiser diagnosticar se a pessoa tem ácido úrico ou não, só seguir a dica do Valmir aqui. Só olhar o carro. Porque a pessoa que tem um ácido muito forte, alguma coisa assim, na hora que ele pega no volante mesmo do carro, o dia a dia, no suor, ele solta. Então, se ele for avaliar, você vai perceber na hora que você pega. Sim. Entendeu? Dá pra perceber. Agora, o volante gasto, você percebe, e até do lado ali, o sol queima. Ali ele não pega ali, você percebe, então você vai percebendo essas coisas assim. Mas isso é o dia a dia. Só que a cautelar hoje ajuda muito. Ajuda muito o avaliador nisso aí, nessa parte aí. Por isso a gente avalia mais rápido e deixa para cautelar pegar. Mas só quando o carro vai, a gente já está sabendo do carro. Normalmente e tem já uns sabe, né? Já sabe. E parte de motor. O pessoal pergunta para mim, Valmir, você é mecânico? Não. Nunca estudei a mecânico, mas o dia a dia foi me ensinando os barulhos dos carros. O ouvido é bom, né? O ouvido, graças a Deus. O olho é meio torto, mas passa. Se o Adalvo tivesse aqui, ele ia querer ficar só falando do Mas olho. ele é bom, ele é muito rápido por causa disso. Ele consegue eu olho os dois lados ao mesmo tempo. Aí seu motor, então, eu mesmo, raramente eu levar no mecânico. Quando eu vou levar no mecânico, eu cismei de alguma coisa, aí é batata, né? Mas eu vou muito pelo som, porque eu aprendi muito na concessionária onde eu trabalhei, lavando o carro.
Então, o motor, você pega uma Ranger, você vai escutando barulho, você pega uma Hilux, você vai escutando barulho. Você percebeu, você fala, tá errado. E também o motor é complicado, porque quando você vai escutar o motor, tem motores característicos, barulhos característicos. Correto. Então, por exemplo, a Ranger tem um barulho característico, a Maroc tem outro barulho. Então, eu lembro até hoje, uma época eu fui avaliador, pouco tempo, né? Quando eu saí da Citroën, do Grupo Lumiere, fui trabalhar na Jeep, chefe de oficina, mas a Jeep em 2015 estava chegando no Brasil, não tinha carro. Então não tinha o que eu fazer. Aí o meu gerente, o Biazon, inclusive, que eu pretendo até trazer ele aqui, sabe? Ele é meio, talvez, cabreiro com esse mercado de concessionário hoje em dia, mas ele tem muita experiência, tem muito que contribuir, principalmente no que diz pessoas, né? Mas ele falou, não, Felipe, você vai avaliar também, e lá a concessionária do seu Guido lá, ele é muito exigente, ele conhece muito de carro, ele é aquele cara que bate o olho, seminovo para ele começou como seminovo, né, a paixão dele, então ele sabia muito. Então ele veio até me dar umas dicas, né? Eu tinha aprendido um pouco, porque quando eu tava na Lumiere, eu cuidava dos carros da funilaria e pintura. Então o carro ia fazer, então eu tinha que conferir se ficou bom ou não. O cliente reclamava, eu não tinha visto. Aí o cliente reclamava, mas eu não vi. Aí eu ia olhar, comecei. Então você aprendi um pouco a questão de lataria, né? Então quando eu comecei, aí eu passei uma vergonha, né? Que aí eu fui ser avaliador, tava avaliando. Aí peguei um Up lá. Falei, caramba, esse motor aqui não tá legal. Além de estar fazendo barulho, tá falhando. Esse foi o meu diagnóstico. Aí eu falei pro gerente, olha, você quer pegar o carro, mas sabe que o motor ali tá falhando, pode ser vela, pode ser um monte de coisa, né? E o barulho não tá bom, deve ser porque tá falhando. Aí fomos falar com o cliente, né? E eu fui junto como mecânico. É um erro, né? Mas fazer o quê? É a verdade, né? A gente acaba errando. Que é aí que eu falo que a experiência ajuda muito, né? O tempo de... Aí eu peguei, falei assim, poxa, precisa levar lá. Aí na hora que eu fui falar com o cliente, ele falou, não, esse carro tá na garantia. Fica tranquilo. Aí avaliou, tava na garantia mesmo, ligamos lá na Liane, até na época, né? Tá na garantia. Aí pegou o carro e foi levar lá. Ainda bem que não fui eu pra ser verdade, foi até o Rafael, que trabalha com vocês lá, que acabou indo. Ele deve lembrar dessa história. Não, leva lá que tá falhando. Chegou lá, não, mas não tá falhando. Falei, tá manco o carro, tá faltando. Mas o carro é 3 cilindros. E aí eu não sabia que o carro é 3 cilindros. Falhava, né, João? Quem conhece tá 4 tempos, falta um tempo, não tem jeito. Ele dá uma batidinha ali, né? Assim, uma vergonha, mas só para falar da experiência, né? Então, se o cara não tem experiência, é isso. Mas aí sabe o que eu fazia? Que aí que vai do esforço, né? Eu acho que é uma boa dica, né, Valmir? Você já formou muita gente aí, mas uma coisa que eu acabei fazendo, eu ia nos carros seminovos do pátio, né? Os carros estavam entrando, eu ia lá fazer tipo um checklist mesmo, saía caçando tudo quanto é defeito, olhando. E quando você está na concessionária, isso é uma vantagem, porque você tem muito carro parecido, né? Então eu olhava a porta de um, olhava do outro, não, tem alguma coisa estranha e tal, e chamava alguém mais experiente. Então isso aí é um bom caminho de aprendizado. Uma coisa que eu faço também, hoje nem tanto, mas que a gente vai ter muita mais coisas para fazer, né? Acaba escapando um pouco do que a gente quer fazer. Quando eu avaliava o carro, e desde lá de Piracicaba, Americana, eu já fazia isso. Eu fazia a avaliação do carro e anotava para mim. Falava, olha, eu acho que essa porta dianteira aqui foi pintada. Né? Eu bati o olho e falava, eu acho que foi. E anotava para mim. Daí mandava fazer a cautelar. Daí no cliente voltava, eu ia ver na cautelar se realmente tinha sido pintada. Isso sem aparelho nenhum, de passar nada, no olho. E daí na hora que vinha a cautelar, eu batia para ver se eu estava certo ou estava errado. Né? E como você falou, tem muitas características. Né? Tem algumas pinturas, algumas marcas, que elas são mais grossas mesmo, as pinturas originais de fábrica. Né? Só que hoje, vamos falar de hoje, a tecnologia de funileiro está muito... Repinta e fica muito bom. Muito bom. Então, você tem que ser muito bom para você achar e você não acha. Muitas vezes você não consegue achar a repintura no carro. Não. Agora, as grosseiras, que o Giroto falou, é simples. Mas hoje em dia, tem carro que você olha e vai ver, é de fábrica. Hoje as pinturas são diferentes, tem muitas marcas e as pinturas são diferentes. Sim, entendeu? Sim. Você pega uma Chevrolet, você pega uma Ford, você pega uma Volks, as pinturas muitas vezes são diferentes e você acha que o carro é pintado e muitas vezes não é. Realmente aquilo mesmo. A Citroën tem uma tecnologia de pintura, não sei se você sabe, que é eletrostática. Talvez eu fale um pouco de besteira aqui, mas é mais ou menos isso. Então a tinta é lançada dentro da cabine e aí depois a tinta gruda na lataria do carro. Eles fazem isso porque fica uma pintura mais uniforme, gasta menos tinta, então é econômico, né? Só que em contrapartida, quando você manda um carro
que foi pintado dessa forma para fazer uma repintura, e aí o funileiro, por mais que ele seja bom, não vai, né? E aí você tem que muito avisar o cliente, né? Porque tem menos tinta, né? Então você acaba, por mais que tem muita tecnologia na repintura, né? Mas agora uma pergunta, né? Para os dois aí, mas você que avalia, depois o Giroto que compra ali, que assina o cheque, né? Não, A minha caneta não só, é dourada. só transfere o cheque, né? Na verdade. Mas assim, se tiver um carro, foi repintado ali 1, 2 peças, um carro de um ticket médio alto, um carro de valor alto. Mas foi muito bem feito, a ponto de quase você não ver. Apresentou lá na cautelar, mas o pessoal da cautelar que tem mais experiência falou, olha, apresentou por conta da medição, mas está muito bem feito. Isso, você acha que acaba desvalorizando o carro ou não? Dá para vender o carro no mesmo preço depois? Se parecer na cautelar e o carro, como você falou, foi um carro seminovo, tipo, nós estamos em 2025, foi um carro 2025 aí, 2024, 25, pode sim, a pessoa que vem comprar, né, o comprador, mesmo estando muito bem feito. Mesmo estando muito bem feito. Um carro assim, mas agora quando já cai a quilometragem é mais alta, o carro, vamos falar em 2021... 2, 3 anos. 2, 3 anos. Então, alguma coisa, tudo bem. Agora, quando o carro, sim, aí pode, o Giroto mesmo sabe, o gerente sabe, né, quem sabe, pode... tem, né, já pegou o carro lá, semi-novo, da Ford, não sei se mas da Ford, mas pegou lá, que é o Júnior, nosso... né, diretor também, dele ligar, o Júnior Seminove, de ligar e falar, não quero retorno nesse carro, porque senão é complicado vender. Mas quando você pega carro específico, né? Isso, é isso aí que eu tô falando. Né? Então, às vezes carro... você pega uns carros, o Valmir passa a avaliação todo dia, assim, às vezes você pega uma BMW isso. 330, 320, um carro muito específico. A gente sabe que o cara que quer esse carro, ele é um apaixonado por aquele carro. Uma Mercedes... mais antiga lá, ele quer o carro. Ele quer pagar, mas ele quer ele paga o preço do carro, mas ele quer o carro. Já são para carros para apaixonados por carros. É a pergunta que você fez. Sim, pode impactar no valor. Dependendo o certo veículo. Dependendo do certo veículo, não. Passa. Mas nesses carros específicos, Mercedes, BMW, Volvo, essas coisas assim que são mais carros, o pessoal quer praticamente sem retoque. Fazer um merchan para caminho, aproveitando aqui, né? Cautelar, quem não sabe, é um documento que é feito, que é homologado pelo Detran, que ele faz a medição e ele prova se o carro foi pintado ou não, né? E a gente sabe que no mercado por aí, quando tem um carro desse, foi feita uma pintura mínima ali, que até apareceu na cautelar, muitos não informam, né? Os vendedores. Sim, Isso a gente sabe que acontece, infelizmente, em algumas concessionárias, acontece em alguns lojistas, né? A Caminho tem uma política que vem da diretoria, que é política. Se alguém quebrar essa política, que assim, o vendedor tem que informar o cliente, né? Então, quando for comprar um seminovo lá, até mesmo zero, se infelizmente acontecer alguma coisa com zero, o cliente vai saber, olha, precisou fazer isso, né? Se for o caso de ter que dar uma vantagem comercial para ele por conta disso, vai receber. Isso, eu tive o prazer de participar da aula de cultura, né, Caminho, então isso é muito legal. É isso aí que o Felipe está comentando agora, e realmente faz parte da política da Caminho, né? Não só a GWM, mas das 7 marcas que nós representamos hoje. Sasco, 7 marcas. 7 marcas. 7 marcas e logo 25 concessionárias abertas. Caramba. Faz parte da política do comercial da Caminho, né? É uma coisa que, quando nos foi colocado isso daí, gerou aquele burburinho na sala, né? Pô, mas e aí, como vai ser? Né? E o Zé Antônio, o Rafael e o Sr. José Abrão, né? a diretoria, né? Os titulares, comentaram, falaram, viu, custe o que custar, nós vamos fazer isso, nós vamos quebrar esse paradigma e nós vamos informar o cliente que o carro dele está com algum problema ou coisa tipo, custe o que custar. E a princípio nós tivemos assim uma certa resistência, né? Como vai ser? Até aconteceu o primeiro. Eu me lembro muito bem que o primeiro que aconteceu foi uma venda da Dávio, que ele vendeu para 2 irmãs que tem comércio de coisa de amendoim aqui na região. Vendeu 2 Raval GTs, quando aconteceu no 0 km. E daí, na hora de fazer a entrega, foi passar aquele último paninho no carro, a gente viu que embaixo do para-choque, naquela parte preta do para-choque, tinha um risco. 5, 6 centímetros ali, mas era um risco. E daí o Adávio veio e falou, Rodrigão, ó, vimos aqui, e aí? Eu falei, não, pode deixar que eu falo com a cliente, né? Tudo certo. E ela já estava vindo. A gente viu na hora que estava no show. Sempre entregar. Assim, né? Por mais que você tenha todo mundo para olhar. Como que eu vou falar? Eu falei, não, é política, a gente tem que falar, a gente vai falar. Mas dá um gelinho, né? Dá um gelinho na barriga. Vai tomar uma pancada, mas vamos falar.
E foi super satisfatório, né? Porque ela estava olhando o carro, estava sendo as duas entregas simultâneas, a da irmã dela e o dela. E eu lembro que ela estava com o esposo do lado. Daí eu cheguei, me apresentei, eu lembro até hoje. Ela deixou um Corolla Cross na troca e pegando um Raval GT. E daí eu me apresentei para ela, falando, boa tarde e tal, eu sou o Rodrigo Giroto, sou gestor aqui da concessionária. E eu vou tirar uma notícia não tão boa, mas a gente pegou uma avaria no seu carro. Daí ela ficou espantada, Felipe, e falou assim, não, mas como avaria? Meu carro tá perfeito. Eu falei, não, nós identificamos essa avaria agora, né? 10 minutos antes de você chegar. E não deu tempo de te ligar, como você já estava chegando e tal. A gente decidiu falar com você aqui mesmo. Ela falou, não, mas meu carro tá perfeito. Eu falei, não, nós vimos aqui. Ela falou, mas de que carro você tá falando? Eu falei, do seu Raval GT, esse que tá aqui na sua frente. Ela falou, não, eu achei que você estava falando do meu Corolla Cross. Eu falei, não, o seu Corolla, o Valmir já vai pegar lá, tá tudo em ordem. A gente já tá fazendo a última vistoria nele, mas tá tudo em ordem. Ela falou, onde tem? Eu falei, olha, abaixa aqui. Eu mostrei, tava ela e o esposo junto e o Adável do lado. Eu falei, olha, aqui embaixo do para-choque tem esse risquinho. Só pra falar, aqui. o Adável é o vendedor. O vendedor que já veio aqui nos já 2 veio episódios aqui, atrás, acho, né? E daí eu mostrei pra ela, a primeira atitude dela foi ficar de boca aberta e o marido estendeu a mão pra mim. Eu falei, parabéns. Isso é Né? Isso é coisa muito rara de se ver. Eu falei, é raro, mas é o jeito caminho de ser. Legal. Eu tratei com a maior naturalidade do mundo, mas estava tremendo na reação. Mas é uma coisa que o Grupo Caminho passa isso para nós, né? Essa tranquilidade para trabalhar do jeito correto. Isso é uma situação que traz, né, trazendo para o recrutamento e seleção, muita cautela, né? E a Foco Dealer, a principal proposta é isso, né? A gente tem que entender a cultura, e para nós é um desafio, porque a gente trabalha para diversos grupos, né? E cada grupo tem a sua cultura, né? Até as suas exigências básicas na hora da contratação são diferentes, né? E não adianta você querer pegar alguém que tem uma cultura diferente do grupo, porque por mais que ela tenha uma habilidade, vamos falar de um vendedor, né? Aconteceu um caso, eu vou citar um exemplo aqui, né? Você tem um vendedor extremamente performa muito bem, tem alto número de venda, é bem indicado, tem um bom comportamento e tal, mas está desalinhado da cultura. Sim. Você vai colocar lá, você vai sofrer, porque ele, na primeira oportunidade, ele vai quebrar a cultura da empresa, né? Aconteceu com você, né? Eu tive uma situação, não, assim, eu tive sem nomes, mas aconteceu. Não, mas eu tive uma situação, né? Não teve também, né? Mas além dessa, uma que nós conseguimos, eu estava com o Zé Antônio fazendo uma entrevista, né, para vendedor. E veio uma vendedora indicada, né, de uma marca que para nós seria importante trazer ela, porque imagina, ela já vendia o carro do mesmo segmento, tinha um bom número de vendas e veio indicada. E eu e o dono da empresa, o CEO da empresa, que é o que criou a cultura, né, que transparece a cultura para todo o grupo, né, passa por ele. Nós estávamos entrevistando e quando ele foi comentar da cultura da Caminho, a vendedora chegou aí. Imagina que eu vou entregar, que eu vou falar para o cliente isso, né? E riu mesmo, né? Obviamente que até foi uma lição que eu tive, e isso eu uso na Foco Dealer, né? E eu falo para todos os gestores também. E mesmo ele rindo, o Zé Antônio acabou a entrevista do começo ao fim, eu pensei que ele ia contratar ela. Quando acabou, eu falei, você vai contratar ela? Ele falou, não. Só que se eu não tratar ela bem até o final, ela vai chegar no lugar que a gente precisa, às vezes, contratar outro vendedor de lá, vai falar mal da Caminho. Ela só não está alinhada à cultura. Ela é uma boa vendedora, mas tá tudo certo, cada um que segue a sua vida. Foi uma lição. Então eu vejo muito gestor, às vezes, por algum motivo, vê que não serve aquele candidato, aí não, às vezes, maltratar é mais difícil, mas aí trata de qualquer jeito. Sim. E tal. E aí o que acontece? Ele vai lá onde ele trabalha, no mercado, pô, lá é isso, o gerente de lá é isso. E isso sofre, tá? Tem lugares, tem grupos que eu consigo candidato de uma unidade e outra eu tenho muita dificuldade. Você vai ver a fundo, é por conta do gestor. O gestor já tem uma fama, né, por conta de outros candidatos que às vezes ele nem contratou, né? Nem é a realidade, é por conta desse detalhe da entrevista. Tem que tomar cuidado, né? Senão eu aprendi muito isso. Então, assim, ô Valmir, você falou aí, né, da avaliação da parte mecânica, da parte técnica, de motores e de lataria e tudo mais. E falando também assim, uma parte de que é importante as pessoas terem um conhecimento, né? Tem algum lugar que dá para fazer curso disso ou não? Você sabe? Olha, que eu sei até hoje, que eu saiba, não. Eu vejo muito, assim, na internet, alguns vídeos, eu gosto de assistir, porque faz parte minha do pessoal comenta, né? Dando dicas. Dando dicas disso aí. Agora, curso
de avaliador, eu não sei se tem, eu tô Sim. falando alguma coisa errada, mas eu não sei. Mas eu assisto muito, gosto de assistir esses vídeos aí, os mecânicos falando de lata, de pintura. Mas curso, assim, se tem, eu não tô sabendo e não sei Tem, até agora. incluir, né, na sua resposta aí, tem aqueles Hunter Car. E tem alguns que vendem curso. De como fazer. Teoricamente é uma cautelar e o cara faz em loco, né? Entendi. Então tem alguns desses Hunter Car aí que Legal. que fazem esses Porque, cursos. como você para complementar, a avaliação tem tudo isso. Vem a cautelar que ajuda tudo. Mas, como você falou, para você colocar um avaliador ali na concessionária e tal, nem a pessoa que vai, tem que ter noção. É difícil. Porque não é só ali, não. Ele tem que ter noção, porque é diversificado, é muito. E nem onde eu estou agora, onde eu estava na outra concessionária, é doido ficar falando era mais carro mais Corsa, Gol. Carro mais popular, populares, carro de entrada, tá, normal. Carro mais popular. Agora, tem hoje ali O ticket médio do carro que você avalia hoje é muito mais alto, né? 150, Aliás, 200 hoje mil, não tem carro 500 menos 100 mil, né, praticamente. 300 mil, 400 mil já. Então, Qual foi o carro mais com valor mais alto que você já avaliou? eu acho aí que foi, nesse eu não me lembro, acho que Mais foi ou os menos. Mustang. Mustang, né? Eu já Não, olhei. não é. Mustang. Teve maior ainda? Teve maior? Aquela Kia Carnival, Ah, que abria a porta lateral. Era 800 mil. Então, 800. Acho que era um absurdo de caro. Olha a Eu não responsabilidade lembro o dessa valor exato, função. mas era muito caro. Então, é assim, é um carro desse, você pergunta, mas como você avalia? Aí vem aquele detalhe. Você tem que olhar e aí aonde entra a cautelar. Sim, Nesses carros, 99% é cautelar. você tem que contar com a Contar cautelar. com a né? cautelar. Senão- Porque senão, a parte mecânica, porque, nem eu falo, parte mecânica você também não pode ir muito por quilometragem, porque tem carro com 100 mil e um de 50 tá batendo o motor e o de 100 mil não tá. Vai do uso. Sim. Mas Então, eu quis perguntar isso porque o que acontece, né? Você vê, na faculdade a gente anuncia lá a vaga, entra bastante gente, mas qualificados são bem poucos, né? Mas tem gente que você fala, esse cara merecia uma oportunidade. Mas não dá, né? Pra dar Às vezes não oportunidade. condiz com aquela vaga. Mas assim, a vontade dele, e aí eu sempre falo, procura conhecimento, vai ver vídeo. Hoje com a internet, Então, todo eu vejo mundo muito, fica, sim. nós falamos fala sempre em todos os episódios aí, mas ontem gravamos um e falamos bastante, né? O cara fica lá 1, 2 horas no TikTok, poxa, entra num vídeo de YouTube, né? É uma função que se o cara chegar lá numa entrevista, falar, olha, nunca avaliei, mas eu vejo, eu sei que eu tenho que olhar, igual você deu de dica aqui, ó. Sei que eu tenho que observar desgaste de pedal, eu tenho que olhar o volante, tenho que prestar atenção no motor. E aí, se eu entrar aqui, eu vou ficar vendo, comparando um carro com outro. Aí você já tem uma coisa mais concreta. A chance de você contratar é muito maior, Você né? mostrando a sua força de vontade, sabendo e se preparar, né, Felipe? Então, tem que Às vezes é tipo assim, o cara é muito bom, mas ele não se prepara para uma pra entrevista. nada. Também, nem E vai daí saber ele o vai que ficar é. nessa mesma, ele não vai conseguir ir pra frente por causa disso aí. Então, Ou tem o QI muito forte, né? Ou quem indica. Sim. Ou porque a avaliação é assim, eu não sei, tem os gestores, né? E os donos. Sim. Eles veem o avaliador como como eu posso dizer isso aí? É ele que vai... é ele que vai precificar meu carro. Preci- Não, o Precificar. avaliador é os olhos do dono do Isso, negócio. a palavra-chave é os essa. olhos do dono. Então, do assim, negócio. se eu começar a fazer coisas que não vai dar certo ali, não começar a ver coisas no carro e vão passar, o prejuízo vai ficar para quem? Pra empresa. Mexe no bolso da empresa. É a minha. Então, a avaliação ela é uma coisa bem É bem séria, uma parte bem bem séria. minuciosa ali. Agora, assim, por exemplo, vocês contrataram um outro avaliador. Necessariamente ele tem experiência em avaliar, nesse caso específico ou não? Ele, curiosamente, ele trabalhava numa empresa que faz a vistoria cautelar. Aí é Então bom. ele já veio com uma Já pequena tem uma bagagem fonte ali muito boa. Aí é bom isso aí, já É. ajuda bastante, né? Mas só comentar um comentário do Valmir, né? Teve uma situação que foi bem legal, porque tem a técnica que ele tem, a experiência e a força de vontade, que é o cara que não para, Absurdo. né? Eu tive o privilégio que no começo da Ford aqui de Presidente Prudente, o senhor José Abrão acabou sendo um pouco próximo, né? Que já não fica tanto próximo das operações, mas aqui ele foi um pouco próximo, teve aqui algumas vezes, o Valmir viu, né? Detalhe, não fica próximo aqui. Né? Lá Lá em em Araçatuba, Araçatuba tá o todo tempo dia na inteiro, loja, né? tá tudo- Mas aqui mas naquela época tinha esse privilégio e ele chegou em mim, quem que é esse senhor aí, né? Falou pra mim, ele não tinha nem conversado ainda até então, né?
Falei, ó, o Valmir, né, o avaliador nosso. Esse cara é bom, hein? Eu vejo que ele não para, ele tá atento a tudo, ele dá atenção pra cliente. Foi na festa de inauguração, né, da Ford, então ele teve ali uns dias antes. Não para, esse cara tem que ter do seu lado. Preserva ele. Então, assim, não é à toa que ele tem tudo que ele tem, né? Tem uma visão boa e o Valmir, quem conhece no dia a dia, sabe que é isso, né? Rodrigo, agora pra gente falar um pouquinho de gestão, né? Poxa, como você brinca, eu tô lá pelo menos toda sexta-feira. Eu vejo o Felipe lá, eu fico feliz porque eu acho que é sexta-feira. Ontem ele me enganou, ele passou lá, tomou um café à tarde, no final da tarde, eu achei que fosse sexta. Mas assim, eu tô lá sempre, né? E outra, a equipe lá a gente conhece quase todo mundo, é da época que eu tive lá, né? E o tipo de gestão que você procura fazer e você faz. Como que você falaria da sua gestão? Você acha que faz a diferença a forma de você estar com a equipe? Como que você faz e qual a diferença disso pro dia a dia, pro resultado? Hoje eu sou gestor, né? Eu tive a oportunidade de liderar um setor da época da Móbil, né? Que eu tomava conta de filtros Fran. E a gente tinha uma equipe de 74 vendedores, né? Então eu não era o gestor geral deles, mas eu era o gestor da parte dos filtros. E ali eu aprendi muita coisa, né? Eu costumo falar que eu acho que tem dois tipos de liderança, né? O que faz e impõe, as pessoas vão respeitar por medo, né? Falar, não, ele bateu o pé, eu tenho que fazer. E tem o jeito que eu gosto de ser, que eu aprendi a ser, que eu acho que eu sou muito parceiro de todo mundo, né? Mas, tipo assim, eu sou parceiro de quem é parceiro meu, né? Eu acho que eu não tenho que brigar com o Valmir para ele estar junto comigo. Se eu vejo na minha gestão que eu sou um cara parceiro e se eu precisar de ajuda de qualquer um, eles vão estar comigo. A gente corre junto, a gente dá risada junto, a gente chora junto. Né? Então eu não sou o tipo de pessoa que as pessoas respeitam por medo. Eu acho que eles me respeitam pelo carinho que eu adquiri com eles. Sim, sim. E eu acho isso muito, muito válido, né? E eu costumo falar que a gente tem... Tudo na vida é um aprendizado. É um modo de você aprender. Sejam eles exemplos ruins ou bons. Sim. O ruim você aprende que você não deve fazer aquilo com as pessoas. E o bom você pega, abraça e repassa. Sim. Né? Então eu acho que hoje eu tenho uma equipe que eu prezo muito pelo dia a dia, né? Pelo bem-estar da equipe também. Tem coisas que eu acho que eu até exagero. Minha esposa às vezes acha que eu exagero um pouco. É o paizão, né? O paizão, né? Embora eu seja um cara novo, né? Eu sou bem paizão, né? Eu gosto de ter as pessoas ao meu lado, né? Não gosto que as pessoas tenham medo de mim, porque eu não sou desse tipo. Mas eu acho que o que eu acho disso, né? O que eu vejo é assim, né? Eu tenho propriedade para falar que eu ando em diversos grupos, várias cidades, até em outros estados, né? E a gente percebe isso, né? Quando a gente entra na unidade que você faz a gestão ali, né? Apesar de eu ter esse relacionamento, mas eu observo a reação dos clientes, né? É uma sensação de bem-estar. Então, você tem uma quantidade grande de clientes que vão passear lá, Sim. que vão tomar café, que não tem nada o que fazer, mas vão lá. Esse clima, talvez num prazo curto, até ajuda, né, já na venda, mas no médio e longo prazo, isso é muito importante para a consolidação Sim. da marca na cidade, da marca num todo, né? E não é o que a gente vê por aí. Então, você vê lojas que talvez até desempenham bem no número, né? Mas você entra extremamente frio, Sim. né? E isso reflete para o cliente. Poxa, eu tava ali esses dias, você até não tava, tinha um cliente lá, comecei a conversar com um cliente que eu não conhecia, não é da época que eu tinha relacionamento lá. Pô, e o cara fala, não, eu gosto de vir aqui porque o pessoal atende bem. Então, acho que esse clima é extremamente importante. Principalmente numa cidade do interior que a gente né, atua, que a gente trabalha, que são clientes que não são clientes que vão ali só para comprar. Ele cria um relacionamento, ele vai te indicar. Então, acho que essa gestão, eu de verdade parabenizo você aí, porque quem sou eu para avaliar, mas o que eu vejo na reação dos clientes eu acho muito, muito positivo, sabe, esse formato. Muito obrigado. Isso aí, né, Valmir? Quando você vê um gerente muito bruto, você já deve ter tido na sua carreira aí, né? Aí o gerente é bruto e aí a equipe fica bruta também com o cliente, não fica? Quando acontece? Fica, assim, eu já passei por alguns, assim, não foi muitos porque eu fiquei bastante tempo na concessionária, né? E agora tô nessa. Mas foi o Lava Jato que eu fiquei que
Era Lava Jato, hoje já não é. Hoje, como é que fala? Estética automotiva. Estética É, automotiva. tá vendo? Tudo se mudou na nossa. Você Gourmetizou, parte pra né? mim. Mudou muito. Mas Aí ele, antes tinha isso, ele mas muda era de Lava lava Jato. rápido para estética e dobra o preço do Porque do- antes, né? Antes tinha Lava Jato, onde eu trabalhava era Lava Jato, vendia carro, tinha um estacionamento enorme na época. Na época, quando eu vim pra cá, não sei se. Quando você fala não sei se estacionamento, é conhece. estacionamento mesmo. O cara parar ou é estacionamento de Não, venda de carro? Você vê como é que é? Antigamente estacionamento de venda de carro. Eu tô, Garagem, comen- né? eu tô então. comentando isso porque assim, quando eu vim de São Paulo, né? Eu sou nascido em São Paulo e vim pra cá já adulto, né? Casado. E em São Paulo, capital, só fala seminovo. garagem, né? Agência. Não fala garagem. Agência. São Paulo, capital. É agência de seminovo, loja de seminovo. Quando eu comecei a falar garagem, ouvi falar garagem, estacionamento, eu não sabia o que Então, que era. Então, aquele garagem, ó, você trabalha na garagem lá. Mas Garagem garagem é do quê? uma revenda Na de garagem carro do prédio? seminovo. O cara, não, na garagem vende carro. Então, tem muito tinha muito disso. Aí foi mudando aos tempos e hoje é estacionamento, as lojas são seminovas, as lojas Sim. mudaram muito nessas lojas grandes aí. Mas logo quando eu cheguei aqui, que a gente fala estacionamento, quando eu cheguei aqui em Prudente, não sei se tinha um Chimbica, já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas não sei. Chimbica, tinha só a concessionária Volks, a Chevrolet. Chimbica era um Fiat, garagista. um garagista. Só, eu acho que aqui em Prudente, quando eu cheguei, tinha o quê? 5 lojas, sei lá, 5 ou 6, não sei. Pouquinho. Pouca loja. Aí, de repente, estendeu um monte, mas mudou muito os nomes de hoje pra cá, né? E a gente falando do começo, vem falando. Aí eu fui a força de vontade de sempre estar, como eu não estudei, mas estar por dentro de quem eu gosto de ficar ali escutando, eu brinco com o Giroto, o Giroto, tô por dentro, eu fico vendo o Giroto, eu fico vendo ali o DPR, eu fiquei prestando atenção em você em algumas coisas que eu peguei, o pouco a gente ficou junto lá, então, sabe? Então eu fico aprendendo com isso para depois a gente tá mais velho e poder, né? Mas é isso, eu venho aprendendo aí, cada dia que passa. Hoje você Eu só falaria tenho que para um jovem, agradecer. um filho seu, por exemplo, se tivesse um filho de 18 anos, um parente, uma pessoa que você gosta aí de 18, 19 anos, você indicaria ele entrar nesse mercado de concessionária? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje a tendência sempre foi e sempre vai ser. Muitas vezes eu não sei colocar as palavras direito, mas vai entender o que eu vou dizer. Quando a pessoa nasce, eu costumo dizer, ele nasce, ele vai crescendo, a primeira coisa ele quer um moto ou um carro. Quando ele chega uma idade... Tem mudado isso, viu? Tem, mas vamos considerar que a maioria mas ainda tem, ainda... Se você falar, você vai dar uma moto, Sim, tem internet, mudou-se muito, mas hoje ainda, vamos lá. Mas eu aconselho sim, porque esse ramo não para, né? Sim. Esse ramo, ele é um ramo que eu aconselho, porque é que nem você falou do começo. Ele entra na concessionária, se ele tiver força de vontade, ali ele é um lavador, ele é um vendedor, ele é um avaliador, ele passa a ser até ser um gerente, e assim vai. Então, a concessionária, ele tem isso, você falou. Então, eu aconselho, sem dúvida nenhuma, entrar na concessionária, sem dúvida nenhuma. Fazendo um paralelo, né? Eu vim de pós-vendas, né? Eu tenho muito mais conteúdo para falar de pós-vendas, tem oportunidades absurdas, e aí, pela oportunidade que eu tive na caminho, conheci o lado comercial, que também é possibilidades sem fim. Hoje, já gravei um episódio falando muito de pós-venda, agora estou falando também do comercial. Então, todas as áreas da concessionária tem uma porta de entrada para quem não tem muita experiência, que se bater lá, mostrar força de vontade, né? Então, assim, às vezes o cara bate lá, tem uma vaga para avaliador, olha, qual é o seu conhecimento? Não tem. Não, mas eu tenho vontade de dar uma dica para mim. Você vai lá dar uma dica pro cara, olha, estuda isso, vai prestando atenção nisso. O cara vai se esforçar mesmo, voltar daqui 1 mês, 2 meses, 3... Na hora que precisar, você vai lembrar do cara. Sim. Então, assim, dá para entrar, tem boas portas de entrada. E a FacuDealer, o nosso objetivo é ajudar essas pessoas que também não estão preparadas hoje. Nós estamos estruturando ainda mais porque tem um número de pessoas muito grande que tem potencial, mas não tem o conhecimento. Nós estamos estruturando para, de alguma forma, levar um pouquinho de conhecimento para essas pessoas, ou pelo menos dar um caminho. Falar, olha, vai por este caminho, né? De uma forma até sem custo, ou com um custo muito baixo mesmo, né? Mas fala, olha, faz um treinamento, mas tipo uma mentoria, um direcionamento. Olha, para você entrar na concessionária, tem esses caminhos.
qual que você mais se você se vê? Qual que você mais te enche os olhos? Pô, é avaliador? Então vai ver vídeo sobre preparação de carro, sobre o que vê numa lataria. Tem mercado, tem oportunidades gratuitas para que ele corra atrás, né? E, bate na porta. No caso, a gente bate por ele se ele tiver. Né? Bate na faculdade. Mas é isso, né? Agora, voltando aqui, Rodrigo, só para a gente já caminhar para o final aí, mas eu não posso deixar de comentar e perguntar isso para você, né? Você é gestor, você entrevista muita gente, né? Quando você vai avaliar um currículo, né? Falando do currículo ainda sem ver a pessoa, né? O que você gosta de olhar ali? Ou você pouco importa com o currículo, já quer logo chamar a pessoa? Fala para nós sobre o seu processo de buscar um candidato, por favor. Bom, a princípio, o currículo é um currículo bem montado. Só um ponto antes, desculpa. Para você pegar o currículo, porque muitos não aparecem. Você usa a rede de relacionamento? Você liga para amigo, para conhecido, para... Isso é importante. Você quer saber aquela história? Não. Bom, tem os dois lados, né? Bom, um currículo bem elaborado, obviamente, chama mais atenção do que um currículo mais simples, né? Mas eu sempre olho as experiências, né? E por onde passou, né? Como eu também não era desse ramo automotivo, vim parar nesse ramo automotivo e graças a Deus tá tudo muito bom. Estamos aprendendo sempre, né? Isso a gente não pode deixar de frisar. Mas o currículo, de onde veio, outro detalhe também, às vezes não adianta a gente querer, estava escutando você falar, lembrei disso aí, não adianta a gente não ter aptidão nenhuma comercial, nunca ter trabalhado com comercial e achar que vai chegar sendo vendedor, não né? Você tem que se estruturar, tem que ver se realmente você gosta de falar com gente. Eu tenho uma recepcionista hoje que eu jamais colocaria ela numa sala fechada. Se ela ficar sem falar, ela vai ficar doente. Então não dá, entendeu? E a gente tem que entender essas diferenças, né, também. Sim. Mas assim, a princípio, um currículo bem elaborado, fazer a entrega do currículo pessoalmente, também conta muito. Eu acho tá? também. Às vezes a gente acha que vai acertar sempre, mas a gente Por isso temos a Faculdilha para nos ajudar. Mas a gente também, tá? A gente faz um mapeamento focado, mas não tem jeito, né? E essa parte do selecionar os currículos que a gente quer conhecer as pessoas é um primeiro passo, né? Ver as experiências, onde trabalhou, eu preciso pular do comercial, mas essa pessoa sempre trabalhou enclausurado dentro de algum outro lugar, que não tem essa... e depois o conversar, né? O cara a cara ali entrega muito da pessoa, né? Se a gente... primeiro a gente vê como que a pessoa o que ela gosta de fazer... o que estressa aquela pessoa, uma pergunta que eu sempre faço. Eu aprendi a fazer entrevista com o Zé Antônio também, né? Um cara excepcional. Mas assim, uma pergunta que eu sempre falo, o que te estressa? Né? Porque eu me estresso. Eu sou uma pessoa tranquila, mas eu me estresso também. Então a gente tem que ver ali e tentar decifrar aquela pessoa. Mas obviamente uma empresa especializada como a Faculdilha tem muito mais a agregar do que qualquer outra coisa. E você falou que vai partir para a parte final, né? Primeiro eu vou falar do pescar, né? Quando eu estava para vir para cá, a gente estava precisando do vendedor e não estava encontrando. Acho que você conhece a história. Não sei. Você me contou depois. Sim. Boa dica, hein? Essa dica aí atrapalha um pouco a Faculdilha, mas pode falar, viu? Mas o Felipe pode fazer isso para vocês. Estava em... Só não fala as marcas, não, hein? Não. Eu estava em, se eu não me engano, acho que foi Rio Preto ou Bauru, não lembro, que antes de vir para cá eu fiquei rodando várias cidades. E o Zé Antônio pegou e falou, Giroto, você precisa arrumar um vendedor. Tá faltando um vendedor. Já tínhamos o Adávio, que estava trabalhando junto com você na Ford e já vendia o GWM. E daí, procurando, não estava achando, tava difícil. Ainda não existia a Faculdilha na época. E daí eu deitado lá no quarto do hotel, eu falei, caramba, o que eu vou fazer? E deu um estralo, né? Eu falei, eu vou entrar no LinkedIn, vou procurar das concessionárias da cidade e vou mandar para 2, 3 ali. Eu vou fazer isso, né? Tava deitado já, tipo 11 horas da noite, abri o computador lá, achei 2, 3 pessoas, mandei. Eu falei, boa noite. Me apresentei, né? Eu sou o Rodrigo Giroto, estou indo para Prudente para ser gestor de uma concessionária aí e estou precisando de indicação para vendedor. Se souber de alguém, por favor, me chama. E deixei meu WhatsApp. No dia seguinte, das 3 pessoas que eu mandei, 2 me mandaram.
E uma delas virou nosso vendedor até pouco tempo atrás aí. A resposta foi assim, né? Tipo, opa, bom dia, eu me interesso. Eu mesmo me indico. E contratamos essa pessoa que ficou um bom tempo aí conosco. Então tem também, né? Isso aí de pescar, de buscar. Não, eu sempre falo, sou bem sincero, sabe, com a Foco Dealer. Fala a verdade, o gestor precisa? Em alguns momentos pode ser que precise. Mas eu tenho a real noção que o gestor que está lá no dia a dia, ele tem uma capacidade muito melhor de avaliar do que a própria Foco Dealer. O problema maior é que o gestor tem que cuidar da live, da política comercial. Sim. É que você estava começando, talvez nem essa ideia viria se já tivesse no dia a dia, né? Mas assim, aí você está lá. Política comercial, é a equipe, é o cara que está desmotivado que você tem que motivar ele, é o outro que pediu demissão, que você vai ter que substituir ele. Aí você tem um cliente bravo, aí você tem o problema familiar, aquele monte de coisa, e você precisa cuidar no detalhe da contratação. E aí você nunca consegue, porque você vai deixando as coisas... É natural, você não, né? Eu digo, em geral, os gestores, é o que eu vivi também, né? Aí você vai deixando de última hora, aí vai apertando... Aí você meio, putz, eu não tô confiante nesse cara aqui que eu entrevistei, mas eu preciso vou por ele. Aí que é o erro. Sim. Então, a verdade, a Foco Dealer nasceu para essa situação, né? Muita gente acaba procurando, olha, eu preciso do cara para amanhã. A gente acaba sendo um pouco mais ágil, porque nós estamos focados nisso. Sim. E você já tem um banco de currículos. Tem um banco de currículo, a gente já entendeu um caminho que ajuda bastante, né? Mas não é isso. Então você fecha com o cliente que está contratando a primeira vez com a gente, ele fecha com a gente, dá 2 dias. E aí, quantos candidatos já tem? Não é assim também, né? Só que quando a gente indica, dificilmente a gente indica ele não ser contratado. Acontece, poucos casos, né? Principalmente quando a gente está começando para entender o perfil. Sim. Mas é isso. Então a Foco Dealer nasce para isso. Eu tenho total ciência de que os gestores, as empresas estão preparados para fazer recrutamento. O problema é a quantidade de situações que tem que fazer e às vezes sai muito mais barato o investimento que faz na Foco Dealer e não tem dor de cabeça nenhuma, já faz uma filtragem um pouco mais profissional. Né, Fê, que às vezes uma contratação mal feita, ela custa. Não é? Né? Custa muito, tempo, treinamento, caixa, tudo mais lá. E às vezes você procurando uma empresa especializada nisso. Sim. Só de você gastar menos tempo, você acaba tendo uma troca de funcionário menor, né? A chance de acerto é um pouco maior do que você fazer nessa loucura do dia a dia, né? E outra coisa que eu acho muito válido falar aqui, já falamos, né, do Zé Antônio, falei do Diego Baeto, também do Michel, que é o meu diretor hoje. Obrigado pelo dia a dia nosso aí. E uma situação muito, muito bacana aqui que aconteceu com o Felipe. Eu estava presente. Quando o Felipe foi sair da Caminho, né, Fê? Até falei, não, se você vai me chamar lá, eu vou ter que contar essa história. E faz muito na mesma linha que a Foco Dealer anda aí. Para vocês terem noção, o Felipe estava saindo, ele avisou, né? A gente fala que sair pela porta da frente é uma honra, né? Para vocês terem ideia do que o Felipe fez lá na Caminho, quando estava sendo contratado um gerente para suprir a ausência do Felipe, que estava saindo, né? Aceitou um outro desafio. Tava o Zé Antônio, que é um dos proprietários da Caminho, o Felipe e as pessoas estavam sendo entrevistadas para entrar no lugar dele. Né? Então, acho que isso credencia ainda mais, dá um peso muito grande aí no que é a Foco Dealer e no tanto que vocês podem confiar nesse cara aí, porque ele ajudou a entrevistar a pessoa que ia entrar no lugar dele. Isso daí para mim foi muito legal, né? Acho que não tem o que falar, né? Eu tenho até cautela para ficar falando muito quanto eu sou grato ao grupo, quanto eu aprendi com o grupo, né? Mas a ideia da Foco Dealer, ela nasceu nessa necessidade, né, que nós vivenciamos na Caminho, de ter que contratar. Eu contratei, eu estava fazendo as contas, aproximadamente 20 pessoas. Eu sempre tive esse perfil, até ontem, que eu fiz uma gravação ontem no outro episódio, né, com um gestor que eu já conheço há muitos anos, e tem um colaborador que trabalha lá já há 12, 13 anos, e eu que indiquei ele, então eu já tinha uma predisposição de dar uma percebida, né? Mas essa cena para mim foi muito legal, sabe? Eu cuidava lá de vendas e pós-vendas, e aí tanto o diretor de pós-vendas pediu para que eu auxiliasse ele a colocar alguém, quanto o titular da empresa, quando ele chamou, né? Ele falou, não, vai participar. Eu falei, pô, mas eu vou participar, eu tô indo embora, eu nem me sinto, né? Não me sentia nem bem. Não, eu faço questão. Então, acho que para mim foi
missão foi cumprida Sim, ali, sim. né? Eu saí da porta da frente, damos o prazo que foi, acho que bom para todo mundo, né? E eu tinha, né, uma proposta, mas além da proposta já tinha o objetivo de montar ali a Foco Dealer, ainda estava nascendo as ideias, mas já estava caminhando para isso, né? Então foi muito legal. Para mim, falei, poxa, acho que esse caminho aí vai ser bom mesmo, né? Ó, obrigado por ter lembrado dessa história aí, que eu nem lembrava direito ali, mas foi muito interessante, faz sentido. Almir, mais alguma coisa aí que você queira falar? Primeiro, assim, também vou te agradecer aqui pelo tempo que nós trabalhamos junto, tanto que você me ensinou, quanto que você me auxiliava. Quando eu pensava em ter que fazer alguma coisa referente a seminovo, já estava feito. Então, não tem preço que pague você ter um colaborador do seu lado, leal, Sim. que se antecipa ao problema, né? Você pode confiar de olhos fechados e o cara tá lá fazendo o possível e o impossível. Tinha um pouco de dificuldade, você vê que a dificuldade técnica, né, que você tinha com o computador, de mexer lá, não afetou em nada do tempo que eu tava lá. Zero. Porque a sua força de vontade, a sua habilidade, a sua forma de... Quando eu pensava em alguma coisa, tá feito. Não, tá aqui. Então, assim... Continua assim. É muito satisfatório você trabalhar com uma pessoa desse jeito, né? Então, te agradeço muito. Se quiser falar alguma coisa aí pra gente já caminhar pro final. Eu tenho que agradecer, vamos falar aí da Ford Caminho, tenho que agradecer você, né? Primeiramente, o Júnior lá que vocês colocaram eu lá dentro, confiaram em mim pela idade. Eu falei assim, quando eu saí da Liane, eu achei... Quando eu saí da Liane, eu achei que, tipo assim, por mais experiência que eu tinha, porque a gente tem aquele da idade, né? Ah, será? Porque um de 30, um de 55, um de... né? Será que vai? Mas graças a Deus vocês confiaram em mim, tô lá até hoje, né? E assim, você falou, o que eu tento fazer? Deixar tanto o Giroto e deixar o Rodrigo, eles têm sempre, como eu falar com você, falei com o Rodrigo, eu gosto de deixar os dois mais sossegado, porque eles têm, você falou, tem gente para cuidar, cliente, vendedor, tudo cai para eles. Então, assim, eu acho que se eu tô ali, eu já sei um pouco, eu tento passar para eles, antes era o Marquinhos, agora o menino, eu falo, Marquinhos, nós tem que deixar para eles zero, para que eles não venham toda hora, você fez isso, você fez aquilo. Então, para que eles não se preocupem com isso. E aí, quando eles virem, é alguma coisinha que eles vão corrigir ali, mas eles vão, se der movimento, eles não vão, o Giroto mesmo não dá, se der movimento, o Giroto nem lá vai. Chega carro, já pega o carro, já tira, já faço, a empresa pede para fazer, e algumas coisas eu tenho que ir lá resolver, mas eu tento deixar os dois, sempre eu falo com o Marquinhos, na deles, deixa lá, eles têm que vender. E eu tento fazer isso. Com a eficiência para os dois, deles, né? Eu tenho meu relatório, como eu não sou a internet, não sou, mas eu tenho meu relatorinho lá, que eu continuo passando para eles. Legal. Inventei uma planilha lá, então da planilha eles já sabem, ficou muito bom. E é isso aí, que eu tenho que ajudar eles para que eles possam, porque o objetivo é vendas, né? Eles têm que vender, nós temos que vender. Se não sair venda, fica ruim para ele e fica ruim para todo mundo. Então isso aí, eu tento... Você falou, né? Você vê, né? Uma coisa que você já tem experiência. Hoje tá moderninho falar. A empresa inteira tem que ter voltado à venda, mas é uma verdade. Mas é verdade. Todo mundo, você sabe, quando eu era do pós-venda, eu não pensava muito nisso, sabe? Eu tive uma mudança de chave muito grande quando eu trabalhei lá. Mas, desde o financeiro, todo mundo tem que falar, precisamos vender, porque é o que paga, não, né? é o que porque é a venda, se for analisar, o esteio da loja, o esteio da loja é vendas. É vendas. Porque, assim, tem tudo, vendas e temos a equipe. Sim. Se não for a equipe, também não vai. Mas, se não vender lá na frente e eu estiver lá no fundo, nós não vamos fazer nada lá. Não adianta. Então, depende do vendedor atender, tudo ali, e ali dali da venda vai avaliador, lavador, faturar o veículo, aí já vem todo mundo, a equipe pega para também poder ajudar, porque a equipe também, tendo equipe boa, o vendedor também vai sair mais, bem, né? Vai vender mais também. Então tem isso aí. E para terminar aí da minha parte, eu acho que tem que agradecer a todos que me ajudaram. Se eu fosse, eu falei, eu vou repetir de novo, não dá para citar nomes. Quem vai ver isso aí vai assistir,
vai ver o que eu tô falando. Desde o começo até agora, muitos, mas muitos. Muitos me ajudaram, muitos para estar aqui hoje ou para estar na concessionária. Aquelas pessoas que me ajudam até hoje lá dentro. As meninas me ajudam pra caramba. Ó, tô precisando disso. Eu sei, for no e-mail, não tô falando assim, também não sou... eu sei mandar um e-mail. Mas, como demora, e fala, manda pra mim, vai pro marketing, manda. Já foi. Já foi, entendeu? Então, assim, eu agradeço todos, desde da Ford de Caminho, como onde eu trabalhei, a todos que me ajudaram para mim estar aqui até hoje. Então, eu não posso deixar de merecer essas pessoas que me ajudaram. Legal. Tanto lá como fora, as pessoas. Por estar aqui hoje, eu dependi deles também, primeiramente Deus, né? Claro. Mas o resto, todo mundo, o resto da minha parte, graças a Deus, estou aí. E aí, Hirota? Finalizando aí. Agradecer o convite, né? Que isso. Para mim é uma honra receber aqui. todos aqui, ó. Agradecer a minha equipe, que a gente está lá no dia a dia lá. E reitero, né? Se é para rir, a gente vai rir junto. Se é para chorar, a gente vai chorar junto. Legal. E vamos buscar sempre o melhor aí para a gente atender nossos clientes e deixar sempre claro, né? Que a gente está sempre lá na retaguarda para atender nossos clientes mesmo. E como você comentou um pouquinho tempo atrás aí, que você foi na concessionária e estava falando com um cliente nosso lá dentro, né? E o cliente falou que gosta de estar lá. Eu adoro quando meus clientes estão dentro da loja. Os que já compraram um carro, que passou lá para tomar um café. Eu gosto de falar mesmo porque eles são vendedores dos meus carros. Sim. Né? A sim. experiência deles com os nossos veículos, eu tenho total tranquilidade de deixar qualquer um dos meus clientes falando com um possível cliente. Ele vai me ajudar a vender o carro. Então, o bem-estar do nosso cliente dentro da concessionária, a gente gosta e agradece demais. Mais uma vez, obrigado aí, agradecer toda a minha equipe. Eu também aí, obrigado. Viu? Isso aí. Isso. Obrigado aí, obrigado pelo convite. Não esperava estar aqui, mas estou aqui, graças a Deus. Então tá ótimo. Para mim é um Pra mim prazer tá bem receber demais. você. Aí, Eloy, mais um podcast gravado aí, cara. Assim, eu espero que essa mensagem chegue para alguém aí que pensa em entrar nesse mercado ou não pensa e ver quanto tem história inspiradora, quanto tem história de sucesso, né? Tem histórias muito rápidas para chegar numa gestão, tem outras que demoram um pouco mais, mas todas elas construíram, muitas pessoas construíram carreira, construíram a vida dentro desse mercado de concessionária. Sim. Então esse é o nosso foco. Pretendo convidar muita gente ainda, tem muitos que eu não falei ainda, né? Mas eu pretendo falar, que nós estamos começando ainda, precisa treinar um pouquinho mais. Mas a minha intenção tem uma lista muito grande aí. O Eloy tá já só esperando essa lista aí, porque, né? Precisa faturar também, né? Mas é isso aí. Obrigado. Né? Valeu. Valeu. Um abraço. Um abraço.